Olá, eu sou a Cibele Causa, sou fisioterapeuta do Instituto Farol. E hoje eu vou falar com vocês sobre como identificar se o seu filho precisa de uma avaliação fisioterapêutica e também sobre o tratamento da fisioterapia nas crianças com autismo. É preciso que você fique atento a vários sinais que a sua criança pode apresentar. O primeiro grande sinal que nós percebemos nas nossas crianças é a discrepância durante as atividades. Você consegue perceber que a sua criança realiza as atividades, porém a qualidade dessa atividade acaba não sendo tão boa ou tão eficiente quanto das outras crianças. Quando você percebe a tua criança, por exemplo, fazendo uma apresentação na escola, você consegue perceber nitidamente que as outras crianças estão fazendo movimentos mais regulares, são simétricos. A tua criança sempre tem ou um atraso ou parece que ela é meio desengonçada mesmo. Esse é um grande sinal, a gente deve ficar muito atento ao que está acontecendo com essa criança, pois ela tem condição de realizar esse movimento, mas o movimento não tem uma qualidade. Ou ainda, outro sinal que deve também nos chamar a atenção é quando a nossa criança é muito desastrada. Ela bate em tudo, muitas vezes ela machuca a cabeça quando levanta, percebe pouco que tem outro objeto em cima da cabeça. Quando ela está brincando, ela não percebe os degraus. Quando ela está correndo, a corrida dela não é eficiente. Está jogando bola com os amigos, a bola passou e aí sim ela vai se dar conta que ela deveria então ter chutado a bola. Esse é o primeiro sinal que a criança deve passar por uma avaliação com um fisioterapeuta. O segundo grande sinal é quando a criança senta em W. Também é algo que deve nos chamar a atenção. Ou ainda, andar na ponta dos pés. Outro sinal é quando ela apoia os braços, sempre quando ela está sentada sem apoio. Durante as terapias fica muito mais fácil de visualizar. A nossa criança está sentada no chão e sempre com o apoio de uma das mãos. A criança parece cansada, muitas vezes deita no chão e nós às vezes julgamos que pode ser uma estereotipia, mas isso nem sempre é o primeiro fator. Existem sinais que são mais evidentes. Quando a criança, por exemplo, já tem uma dificuldade na marcha, ou quando ela senta e aí a mãe consegue perceber que ela projeta os ombros para frente, fazendo uma curvatura maior do que deveria na coluna para se sustentar, ou ainda que a criança tem alguma dificuldade motora mais evidente. Mas esses sinais da criança que tem a dificuldade e que não é tão evidente são os que nos preocupam mais, pois muitas vezes não são visíveis aos olhos de todos os profissionais que há necessidade de uma intervenção de um fisioterapeuta. Quando a criança não consegue permanecer sentado, isso pode atrapalhar muito dentro da sala de aula. E, na verdade, o problema é motor. Precisamos verificar, então, durante a avaliação, se há necessidade de intervenção. Quando a criança tem déficit motor, vários marcos do desenvolvimento cognitivo também são afetados. Essa criança pode apresentar atrasos que nem sempre estão relacionados à parte cognitiva, pois eles são pré-requisitos para o desenvolvimento cognitivo da fala e comportamental. Vocês imaginam que o filho de vocês, quando apresentam essas dificuldades motoras, vão estar sempre se distanciando das outras crianças e muitas vezes vão se sentir incapazes de realizar esses movimentos. E então, esse momento, parece que a dificuldade social está muito grande. Porém, o que de fato está acontecendo é que ele não consegue acompanhar o grupo, e não porque ele não tem uma condição física. Inicialmente, o nosso trabalho é identificar se existe alguma desordem motora que dificulta a aprendizagem ou as atividades de vida diária dessa criança. A partir de identificar essa desordem, então o fisioterapeuta irá tratar um plano individualizado para a tua criança. O fisioterapeuta, ele não pode estar apto só a tratar essas desordens motoras. A parte comportamental é fundamental no tratamento da criança com autismo, pois muitas vezes essas nossas crianças têm uma dificuldade muito grande de compreender a instrução, e aí parece que ele não executa aquela atividade. O fisioterapeuta tem que estar sensível a como direcionar a instrução. Conhecer um pouquinho de como a parte comportamental funciona ajuda bastante. As instruções têm que ser muito diretas e nós não podemos fazer com que a criança não tenha uma intervenção de qualidade justamente por não conhecer a parte comportamental. A fisioterapia é constituída por exercícios para fortalecimento, equilíbrio, planejamento motor e adequação postural. Esse tratamento ele pode ser indicado de maneira intensiva ou não, a depender de cada criança. O importante é que a terapia seja feita de forma divertida e garanta com que a criança tenha sucesso nas atividades,
pois estamos trabalhando com as maiores dificuldades que essa criança apresenta. Se você gostou desse vídeo, esse conteúdo foi importante para você, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário. Muito obrigada, tchau, tchau!